Olá! Que o TikTok é uma das redes sociais que mais influencia seus consumidores não é novidade para ninguém. Desde sua chegada ao Brasil, em 2018, o número de usuários ativos só cresceu. E o conteúdo, que começou com dancinhas curtas e divertidas, se ampliou para todas as áreas da sociedade, inclusive a de gastronomia. Mas como isso se aplica ao ambiente da cozinha e tudo que a envolve? Para responder essa questão, o MAC Entrevista recebe a jornalista Fernanda Lima, autora da grande reportagem A Influência do TikTok na Crítica Gastronômica, trabalho de conclusão do curso de jornalismo, que mostra como este novo formato impacta o trabalho de jornalistas da área de gastronomia. Eu sou João Pedro Benedetti e Fernanda Lima é minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. É uma grande honra a gente estar aqui, podendo conversar mais sobre o seu trabalho de conclusão de curso. Obrigada, João. É uma honra estar de volta ao Mackenzie. Fernanda, como você decidiu que você trabalharia com a influência do TikTok nas avaliações gastronômicas? Bom, quando eu fui escolher meu TCC, eu quis escolher um tema que eu tivesse alguma familiaridade com ele, para que não se tornasse uma coisa pesada. Né? Quando a gente pensa em TCC, a gente pensa nos nossos amigos que deixaram de fazer coisas, enfim. Então eu queria alguma coisa que fosse prazerosa também para mim. Então eu juntei a minha paixão pela gastronomia e o que eu mais fazia, que era ser heavy user de rede social, especialmente do TikTok. Eu juntei as duas coisas e comecei a mapear como eu ia encaixá-las no meu TCC dentro do curso de jornalismo. E assim nasceu o meu trabalho de conclusão de curso. Legal. E, a princípio, quais foram os principais desafios que você encontrou durante o processo desse trabalho? A fonte responder. Para trabalhar com influencers ou pessoas assim, maiores, né, como pessoas que eu abordei dentro do meu trabalho, era um pouco difícil conciliar a agenda. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, conciliar a agenda para conseguir fazer as entrevistas. Tanto é que tem uma entrevista que eu não fiz pessoalmente, ela foi toda feita por WhatsApp. Você poderia contar um pouquinho mais dessa entrevista pra gente? Claro, posso sim. Bom, essa pessoa, ele nunca tinha agenda, nunca. Ele estava sempre viajando, sempre. E quando eu entrei em contato com ele, foi um pouquinho antes da Copa, do ano passado, tipo, bem antes da Copa, logo no início do semestre, no início de agosto. E aí, ele não respondia, e aí eu fui mandando mensagem, e aí, tipo, quando ele estava na Copa, ele estava lá no Catar, aí ele viu a minha mensagem, ele me respondeu, e aí a gente foi conversando, primeiro pelo Instagram, entrei em contato com ele pelo Instagram, e aí ele falou assim, vou te passar meu número, que é mais fácil da gente conversar por lá, e também vou te passar o número do meu assessor, né, do meu agente, que aí você pode marcar com ele, porque eu queria o quê? Eu queria fazer uma visita com ele em algum restaurante para ver como era o método de abordagem dele. Ele falou, marca e não sei o quê, mas enfim, nunca deu certo, então tudo acabou sendo feito pelo WhatsApp. Eu mandava em texto e ele me respondia em áudio, então são vários áudios. E agora, já mais sobre o seu trabalho. Qual que é a diferença da abordagem dos influenciadores e dos críticos gastronômicos em relação aos restaurantes? É muito simples, mas também é um pouco complexo, para quem não entende. O influenciador, ele é uma estratégia de marketing. O jornalista, não. Então, poder mapear isso foi tipo um boom, assim, na minha cabeça. Porque, não só para mim, né, mas para quem não entende, tá lá rolando a página do TikTok, acha que é ingênuo, que o cara tá lá visitando o restaurante e tá fazendo uma propaganda legal ou dando uma dica legal, mas na verdade não é isso. Tem um pagamento por trás, ele é uma estratégia de marketing, ele é uma jogada, então acho que é isso, essa é a principal diferença entre os dois. Enquanto que
o jornalista, ele vai até o local, né? Ele avalia, ele tem critérios, né? Por exemplo, critérios históricos, critérios culturais, né? Que tudo vai estar relacionado àquele prato ou àquele restaurante. Enquanto o influenciador não tem. Ele chega lá e fala, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso aqui estava sensacional, o total da conta deu isso, o restaurante fica no endereço tal, e é isso. Fernanda, algo te surpreendeu em relação à relação entre os influenciadores e os restaurantes? Sim, eu não sabia, quer dizer, eu sabia que havia uma troca de marketing. Mas eu não sabia o quanto de dinheiro envolvido tinha essa troca. Então, assim, eu achava que era só permuta ou que ele estava fazendo simplesmente por uma dica legal, enfim. Mas não. Tanto é que, dentro do meu trabalho, eu falo que uma das influencers, ela largou o emprego que ela tinha e virou TikToker. Porque rentava 3 vezes mais, ou sei lá quantas vezes mais, do salário que ela tinha como analista de RH. Perfeito. Mas, na sua opinião, a relação entre os influenciadores de TikTok, eles desafiam ou complementam a crítica gastronômica? Isso aí é difícil. Eu acho assim, eles podem andar juntos, mesmo estando em ambientes separados, mas eles podem andar juntos. Por quê? O crítico ele vai dar a credibilidade e o influencer ele vai dar a visibilidade. Quando somados a isso, para o restaurante, isso é muito bom. Se for positivo. Se não for, aí fica meio complicado, né? Mas assim, como o TikTok, ele alcança, o número de alcance dele é muito maior do que as pessoas que leem uma crítica, ele mexe muito mais com a cabeça e com a carteira, tanto do cliente quanto do restaurante. E tendo em vista que no seu trabalho você entrou em contato com grandes influenciadores do setor, como eles se autoclassificam em relação a esses jornalistas gastronômicos? Eles reconhecem que eles são influenciadores, que o que eles fazem não é crítica, e eles reconhecem que o trabalho deles não vai suprir a crítica. Então, isso das pessoas nas quais eu entrevistei, pelo menos, isso eu achei muito legal, porque eles entendem o espaço que eles têm. Eles ocupam. E como orientador do seu TCC, você teve o professor Arnaldo Lorenzato, que é um dos maiores críticos gastronômicos do nosso país. E na percepção dos críticos, qual é a importância desses influenciadores de rede social para a gastronomia? Desafiador, porque a maior parte do meu trabalho eu quis tratar como uma problemática. Só que, na verdade, não é uma problemática. Ele é um complemento. Só que assim, ou você ama ou você odeia. Tanto é que outros influenciadores, como o Muhammad, que cozinha, ou então o Gabriel Gasparini, eles já falaram que tem coisas nesses influenciadores que incomodam. Que é, por exemplo, o porn food, né? O jeito de comer. Deixando tudo babar, né, comer com as mãos e a gordura escorrendo. E isso não é legal, porque não faz parte, como eu posso dizer, não sei se eu posso dizer classe, mas educação, sabe, a mesa. Então, esse foi um ponto que eu queria problematizar, junto com o Arnaldo. Esse foi um dos nossos pontos. Mas aí a gente percebeu que dá para trabalhar os dois juntos. Tanto é que no último Comer e Beber da Veja São Paulo, o perfil Reviews por São Paulo, por SP, que é da Clara e da Bia, elas foram convidadas pelo próprio Arnaldo para ir prestigiar a Noite dos Vencedores. Então, assim, eu acho que eles conseguem andar juntos,
mas cada um sabendo qual é o seu espaço. Também que o restaurante reconheça o espaço de cada um. Perfeito, senão acaba variando e pode preferir pagar um influenciador para fazer propaganda e Exato. às vezes não prioriza a avaliação de um crítico, né? Não é que ele não prioriza, mas é que ele quer algo que é mais rentável. O que é mais rentável, como eu disse? A visibilidade. Sim, sim. Então é o caso daquela pizzaria que eu abordo no meu TCC. Sim. Ela investiu, assim, pesado em influenciador. E ela investe. Acho que agora tá um pouco menos, mas na época do meu TCC tava, tipo, muito, muito, muito. Porque ela abriu em 2021, então foi, assim... Ainda era pandemia, mas era a pandemia que a gente não sabia o que era, né? Então, assim, ela investiu pesado porque ela precisava atrair clientes. E o que estava bombando na época? A rede social. Então, acho que é isso. Como mencionado também no seu trabalho, o TikTok ultrapassou até o Google como ferramenta de pesquisa mais utilizada entre os jovens. Você acredita que o público jovem é mais atraído pelas avaliações gastronômicas feitas no TikTok? Ah, sim, com certeza. E tem algum motivo por isso? A praticidade? Talvez seja a praticidade, mas também, como eu falei, ele tem um alcance de público maior. Então, ele pode atrair tanto a criança de 10 anos quanto o idoso de 70. Então, assim, realmente o alcance dele é maior. Só que qual é a diferença? É justamente a diferença de público. Qual é o público? O que eu estou buscando? O que eu quero? Essa avaliação faz sentido? Vou falar por experiência própria. Eu mesma jogo no TikTok o que eu quero e, sei lá, procuro um restaurante que eu queira ir. Legal, achei o restaurante X. O que eu vou fazer? Eu jogo no Google para ver as avaliações. Tanto as avaliações das pessoas que frequentaram o restaurante de fato, quanto também ver se tem alguma nota de imprensa que saiu sobre aquele lugar. Então, seja na Veja, na Folha, no Estadão ou qualquer outro veículo de comunicação que tenha um certo prestígio, tenha um certo nome e saiba do que está falando. Então, é justamente essa diferença. O TikTok ele tem um alcance maior porque você não sabe quem que ele vai atingir, só que cabe também à pessoa, ao consumidor, saber se aquilo vale a pena ou não. Porque se você for atraído só pelo porn food, justamente, aí fica meio complicado, né? Sim. E antes da produção do seu trabalho, você já se viu tendo vontade de visitar um restaurante somente por uma avaliação feita pelo TikTok? Ah, sim, sim. Seria hipocrisia falar que não, né? Sim. Mas sim, já tive, fui e quebrei a cara. Porque, assim, era gostoso, mas não era tanto. É porque paladar é muito relativo, né? Gosto é relativo e muito individual. Mas quando você começa a sair mais, quando você já tem uma certa educação do próprio paladar, você já não aceita tantas coisas. E aí você se torna mais exigente. E como você mencionou que os influenciadores acabam desempenhando um papel mais de marketing mesmo para os restaurantes, como você vê todo esse setor gastronômico respondendo a essa crescente desses influenciadores? Eu acho que a resposta é bem positiva, porque se não fosse, ninguém largaria um emprego CLT para virar TikToker. Mas, como toda profissão, é uma profissão que ela precisa ser sempre reciclada, né? Eu estou fazendo esse tipo de conteúdo, mas o que eu posso fazer mais para me destacar mais, sabe? É sempre se renovar. Eu acho que isso em todas as áreas da vida, em todas as profissões que existem. Mas essa é a grande sacada. Então, por isso que eu vejo que tende a crescer cada vez mais. A internet nunca vai morrer. Quer dizer, eu pelo menos acho que ela nunca vai morrer. Então, enquanto houver internet, vai existir influenciador.
já existia antigamente, só que não tinha esse nome de influenciador, né? Antigamente eram os blogs, eram as pessoas que escreviam. Depois de muitos anos, só com o YouTube, que foi crescendo cada vez mais, e aí as pessoas, alguém denominou que a pessoa que fazia esse tipo de conteúdo, produzia conteúdo, era um influenciador digital. Perfeito, E o fato do professor Arnaldo ter sido seu orientador te ajudou muito nessa pesquisa? Sim, ajudou bastante. Inclusive, uma das entrevistas consegui graças a ele, porque eu tinha tentado sozinha, não tinha dado certo. Mas assim, tinham muitas dúvidas. O Arnaldo, ele é cheio de ideias. Ele é cheio de ideias. Então, eu tinha que filtrar, porque eu tinha que fazer um balanço. Tá, todas as ideias eram legais, mas o que eu estava fazendo ali? O que eu tinha para fazer? Porque o que eu sinto, graças a Deus, eu me dava muito bem com o Arnaldo. E eu e ele nos damos muito bem até hoje. E justamente por ele ter muitas ideias, e eu também querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tinha que filtrar algumas coisas. Tanto da minha parte quanto da parte dele, para sair uma coisa legal. E não sair, tipo, um braço, uma perna ao longo do trabalho. Uhum. Bom, para a gente encerrar, quais dicas você daria para quem vai começar a produzir o TCC agora? Escolha algo que você goste. Escolha algo que você goste, que seja um prazer você estudar sobre. Porque você, sei lá, de repente você gosta de videogame. Você se amarra em videogame, você sabe bastante coisa sobre videogame. Só que você acha que se você fazer um TCC sobre política, você vai ser destaque. Você vai se tornar mais, né, sei lá, tipo, eu vou parecer mais inteligente e tal. Não é isso, o TCC não é isso, o TCC não tem que ser pesado. O TCC tem que ser uma coisa prazerosa. Porque, imagina, você tem os trabalhos da faculdade, você tem estágio, você tem vida pessoal. E você ainda tem o TCC. Então, calma. Escolha algo que você goste, escolha algo que seja prazeroso. E aí, vai fluir. Vai ser um pouco difícil, não estou falando que vai ser fácil. Mas isso já é meio caminho andado. Fernanda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi uma enorme honra poder conversar com você sobre o seu trabalho. Obrigada, João. Foi um prazer. E o meu muito obrigado também a você, que nos acompanhou neste MAC Entrevista. Para rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da rádio e TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa.